Fala pessoal, aqui é o Dopiker, beleza? Uma das coisas mais legais de jogar Wargame é quando você vai jogar contra alguém e ele caprichou na miniatura. É muito legal você poder ver um exército bacana, bem feito, bem caprichado, isso anima muito a você querer fazer cada vez melhor. Uma das coisas que eu mais gosto nessa coisa toda são conversões. Aí você tá vendo alguns exemplos de coisas que eu fui vendo pela internet que eu sou super fã. E nada melhor do que fazer um vídeo sobre elas. Então a ideia hoje vai ser mostrar como eu faço uma conversão nova, documentar todo o processo de uma conversão nova. Nisso eu espero mostrar também um pouco da técnica que eu uso para poder mexer com massa de modelagem, para poder ver um pouquinho como é que eu faço o meu basing funcionar e da onde eu vou tirando as ideias para fazer um modelo novo. Esse então é o Como Faz número 2 do Evil Fluffy Creatures. Sejam bem-vindos. Bom, muitas das minhas ideias novas de conversão começam nessa página aí do livro da sexta edição do Warhammer 40.000. Nesse caso em específico, eu estava olhando sobre Tau, como eles se relacionam com o exército de Chaos Space Marines, que era uma coisa que eu queria testar já havia algum tempo. Em específico, o Riptide, que é uma unidade nova do Codex da sexta edição do exército Tau, e que pode aí se aliar com o meu exército de Chaos Space Marines. E uma das grandes coisas que eu queria justificar no meu exército era como incluir um Riptide, sabendo que pelo fluff, pela história, Tau não se alia direito com Space Marine, né? Tau não tem a presença no Warp, não pode ser corrompido pelos deuses do caos. Então, para que eu pudesse justificar a existência do modelo, eu pudesse justificar as regras dentro do meu exército, um dos grandes motivos, uma das grandes inspirações da minha conversão foi tentar colocar o conceito de Tau do Riptide dentro de um exército de novo de Dark Mechanicals, que teoricamente, claro, trabalha para os Space Marines, trabalha com os Space Marines, e é por aí mais ou menos que eu vou tentar justificar a existência dessas regras aliadas da minha lista. Eu vou jogar aí com uma Monstrous Creature de Dark Mechanicals que vai se comportar como um Riptide na mesa. Ideia na cabeça, a lista de material é a seguinte: vou usar um Dreadnought de Assaulton Black Reach, vou usar também um torso de Soul Grinder, bits diversos de canhões e de carenagem e fuselagem de avião do Dacajet, as pernas do próprio Riptide, uma base para poder colocar tudo isso junto, e também esses bits para cabeça e braços que vocês podem encontrar onde comprar na descrição. Quero fazer uma conversão bem dinâmica para esse Riptide, então vamos começar o nosso trabalho com uma gloriosa oferenda aos deuses do caos, completamente arrebentando com a fuselagem desse Dreadnought leal. E a ideia disso é para que isso sirva de base, para que o nosso Riptide possa pôr o pé e fazer a pose badass dele. Mas, bom, isso não é problema, porque Dreadnought leal tem mais é que levar cana mesmo. A próxima parte, você pegar um pouquinho da fuselagem toda a cajete que sobrou, eu vou cortar lá na metade e isso vai servir de cintura para o nosso Riptide. Eu vou colocar em volta da cintura do torso do Soul Grinder, e isso vai servir também para que as pernas possam colar adequadamente. Aí vocês podem ver que eu estou aplicando já a cola de contato, depois que essa base do Dacajet está bem dividida, e a ideia disso então é para que isso sirva de apoio, para que eu possa começar a pensar em colocar as pernas do Riptide adequadamente. Enquanto essa composição toda seca, o que eu quero fazer agora é planejar onde eu vou colocar os pés do Riptide. E um deles eu quero pisando nesse Dreadnought e o outro vai ficar um pouco mais atrás. Isso vai ser legal também porque colocando os pés primeiro na base, eu vou ter uma noção mais ou menos exata aí de como é que eu vou dispor as pernas. E como eu quero uma miniatura bastante dinâmica, colocar os pés é bacana, porque isso me permite já calcular a abertura e como é que eu vou montar o modelo daí pra cima. A próxima parte aí vai ser pegar a nossa micro retífica
e começar a criar pontos de contato para cola. O que é isso? É começar a alinhar o bit para que as coisas comecem a se encaixar. E eu gosto de fixar eles primeiro com a super cola, com a super bonder, para que eu possa mais ou menos ter uma noção de como é que vai ficar a composição final, para que depois eu possa recobrir esses encaixes artificiais que a gente criou com massa. As pernas então são finalmente coladas de acordo aí com o posicionamento dos pés que a gente calculou anteriormente. Um pouco de cola, um pouco de super bonder aí em cada junta e deixar secar. Os braços então aí seguem mais ou menos a mesma receita. A gente pega a micro retífica para criar zonas de contato, tentar planificar a área da onde vai os bits, e a gente daí passa a super cola até achar o posicionamento, a forma final que a gente quer que fique no modelo. A pose que eu estou escolhendo para os braços então ela é bem expansiva, bem larga no modelo, porque eu quero realmente que ele apareça. Ele vai ser um modelo grande, ele vai ser um modelo alto, então não tem mais a que aparecer mesmo. Quero que os braços eles fiquem bem espalhafatosos e ocupem bastante a área do modelo. Enquanto essa cola toda seca, vai ser o primeiro trabalho com massa agora, que vai ser a base do modelo. Eu quero fazer aí uma pedra para o pé traseiro do Riptide poder pisar, e para isso que eu vou fazer vai ser simplesmente espalhar mistura de Durepoxy e tentar fundir isso na base da melhor maneira possível, enrolando o pincel como se fosse uma massa mesmo, como se fosse aí abrindo uma massa de pão. E a ideia mesmo, quando você está fazendo pedra de Durepoxy, é tentar criar uma textura natural para que depois a tinta ela fique bacana. Então eu consigo fazer isso enrolando bastante o pincel, eu consigo fazer isso batendo de repente alguma coisa um pouco mais texturizada. Eu não pode esquecer também de criar o chanframento normal de uma pedra aí com um estilete. Estou tentando fazer um pouco de racho no chão, estou tentando acertar um pouco na massa. E isso tudo depois vai ser corrigido de novo aí com a parte traseira do pincel, que funciona muito bem para isso, então dá um aspecto bastante bacana. E sempre pensando em texturizar isso tudo da melhor maneira possível. O objetivo final é sempre pensar como a tinta vai pegar isso, como que a gente vai pintar, de modo que não fique uma pedra lisa, não fique um aspecto esquisito. Essa pedra de Durepoxy também é bastante útil na hora de equilibrar o modelo. Como é uma conversão grande, consequentemente é um modelo pesado, essa pedra ela cria realmente aí um apoio natural e vai ser muito difícil de derrubar essa miniatura depois. Então é uma dica bem bacana também. Por fim, eu estou texturizando a pedra com um pedaço de casca de árvore, que tem um formato bem aleatório, ele tem aí uma cobertura bem interessante, e carimbando ele, batendo ele mesmo na massa, vai criar um aspecto bem interessante para a nossa pedra. E é muito bom também para pegar um dry brush. E estou colocando um pouquinho de massa também ao longo da base, porque isso vai ajudar depois na hora de pintar bolhas, alguma coisa que eu quero colocar o nosso Dreadnought afundado. Em seguida a gente vai montar a cabeça do Riptide, e para isso eu vou pegar um monte de massa de Durepoxy e vou pensar no alinhamento. E daí vamos falar um pouquinho de carne podre e fechamento, que é os passos que eu costumo fazer para poder emendar o modelo. E, bom, o primeiro passo que eu costumo sugerir quando a gente está trabalhando com esse tipo de conversão é, uma vez que você decidiu o alinhamento final da massa, a altura que você quer que duas peças se encontrem, você pega a parte de trás de um pincel e começa a puxar a massa em direção às partes que você deveria soldar juntas. E isso vai ajudar bastante a fazer com que a massa se espalhe de maneira natural e vai esconder as emendas. Vai dar um fechamento, vai dar um acabamento muito bacana. E como bônus, principalmente para você que está fazendo uma conversão de caos, é legal porque isso dá uma espécie de uma impressão de pele estriada, de carne podre, dependendo de como você pintar. Isso é excelente para pegar um wash, isso é excelente para pegar um dry brush depois. Então tudo vai te ajudar. Aí então o que vocês estão vendo é justamente pegar a massa, esconder as emendas e aí no detalhe puxar com o pincel de modo que as duas metades se unam e você não veja muito aí onde
está começando e onde estão acabando as peças da conversão. Fica uma transição natural de uma coisa para outra. Em seguida, a gente enrola e coloca pressão. O que é isso? É pegar de novo a parte de trás do pincel e apertar com a mão e enrolar de novo como se fosse uma massa de pão, só que dessa vez com bastante pressão para que a gente consiga criar veias e estrias com um aspecto muito natural na massa. E isso é muito bacana porque vai esconder as suas impressões digitais, vai esconder qualquer pequeno racho, qualquer pequena fissura que a massa de Durepox possa apresentar no processo, e vai deixar com um acabamento muito bacana, vai ficar com um produto final muito legal. E se você tomar o cuidado de fazer isso em especial nas emendas, você praticamente não vai conseguir notar depois que o modelo estiver pintado onde que vai começar e onde que vai terminar uma peça. E isso é o nosso principal objetivo. A conversão ela não pode ter cara de coisa barata, ela não pode ter cara de remendo. E com certeza essa técnica vai ajudar no final. Procure perceber mais uma vez que bacana que fica o efeito das duas técnicas aplicadas na massa, o acabamento final. Como a gente está fazendo um bicho que é basicamente metal e carne podre, isso ajuda bastante e acabou ficando uma marca registrada aí das minhas peças, do meu exército. Perceba a quantidade de veias e pontos que a gente pode pegar wash, dry brush e base coat no futuro. Como toque e acabamento final, fica uma última dica. Depois que você usou as duas técnicas na massa e você está satisfeito com o resultado, não esquece de pegar as partes, aí no caso a cabeça, tenta dar uma torcida, tenta dar uma puxada, que daí além de dar o aspecto de pele estriada, dá o aspecto de pele forçada, de carne a ponto de rachar. Fica bem legal e fica muito natural. Enquanto essa massa toda seca, a gente vai preparar a furação dos pés para que a gente possa pinar o corpo todo na base. Aqui eu estou colocando as armas, então finalmente eu estou colando elas com Super Bond do lado de cada antebraço do bicho. E depois, novamente, eu vou usar as duas técnicas que a gente acabou de falar para poder misturar, para poder soldar a massa entre o bit de plástico e o bit do braço. Vocês vão ver que vai ficar uma transição bem natural no final. E, bom, vamos aproveitar o vídeo também para revisar como eu estou aplicando isso e para ver como a transição fica bacana de uma coisa para outra. Aproveitei também para poder colar pinos, que na verdade são clipes de papel, aí na canela, no final da perna do modelo, para que depois a gente possa ir para a temida parte que é fazer a pinagem, que é fazer a colagem do modelo. E para isso eu vou até trocar o fundo musical, porque é punk mesmo. Se tem uma coisa que eu não gosto de fazer é pinar modelo. Se pudesse, se dependesse de mim, eu resolvia tudo na base da cola. Mas tem hora que não dá, você precisa da integridade estrutural de unir duas peças com um pino. E eu realmente não gosto de fazer. Justamente por causa desse tipo de zica que acontece. Nessa hora que eu paro, respiro e vou relaxar um pouquinho. Depois eu continuo. Resolvido o problema do alinhamento da pinagem, eu reforcei tudo com cola, deixei curando de um dia para o outro com a cola forte, tipo Araldite, e depois eu passei para selagem com a massa. Eu resolvi fazer isso em duas etapas, primeiro a perna direita e depois a perna esquerda. E o porquê disso? Porque fazendo primeiro uma perna de cada vez, eu conseguia ter certeza de que cada passo ia estar curado e eu ia conseguir manipular o modelo adequadamente. Eu gosto muito de fazer a fixação final do modelo com massa forte do tipo Durepox, porque depois que ela está curada, ela fica muito firme.
e ajuda realmente a segurar as juntas no lugar. Então a gente aliando essas coisas todas de cola forte, de super bond, de pinagem e o Durepox, a gente vai acabar ficando com um modelo bem firme no final. E fazendo uma perna de cada vez ajuda a manipulação do modelo na hora de pintar. A perna esquerda, então, finalmente, ela vai seguir a mesma ideia, mesmo princípio da selagem. Com a vantagem adquirida de que, como eu deixei a perna direita curando de um dia para o outro, o modelo agora está muito mais fácil de manipular, não tem que me preocupar que ele vai cair, não tem que me preocupar com que ele vai quebrar. Então fica aí a grande dica, usa Durepox para poder selar o modelo, que vai ajudar com certeza. O último passo que eu quero dar no modelo são os conectores, que são um acabamentozinho nesses buracos que eu fiz com a parte de trás do pincel nas costas do modelo. Eu tô enrolando pedacinhos de massa e acertando com o estilete e aplicando com a mesma parte de trás do pincel que eu usei para poder fazer o furo na massa, e isso eu vou usar depois para poder fazer um cabeamento, para poder dar um acabamento no modelo mesmo e fazer a parte das costas dele ser um pouquinho maior, dá a impressão de ser um modelo um pouco mais cheio. Então o que eu estou fazendo aí é enrolando um pouquinho de massa, aplicando com o pincel, acertando aí com a ponta do estilete para dar a impressão de pele esticada, e depois a gente vai colocar aí uns canos, um power cable de Durepox. Finalmente então, a gente revisando agora rapidamente tudo que a gente fez, a gente usou vários bits de vários modelos, de várias linhas, para poder criar um Riptide, contando como se fosse um Demon Engine do Dark Mechanicum, e isso vai ser aliado com Space Marine usando as regras de Tal. A gente usou micro retífica em cima do plástico, a gente usou vários tipos de cola, vários tipos de pinagem, e aí a selagem final feita com Durepox, usando aí essa técnica de usar a parte de trás do pincel para poder bater e enrolar a massa para dar uma impressão de pele podre, estriada. E o resultado final é esse daí. A gente está pisando num Dreadnought Leal para criar uma pose bem dinâmica no modelo. A gente resolveu colocar os braços abertos para fazer ele ser bastante expansivo. E no final também a gente vai dar um acabamento com os cabos de força, com o power cable, se valendo desses buracos que eu fiz na parte de trás. O produto final então é esse. A próxima parte, o próximo como faz, vai ser a pintura desse modelo. E eu espero que vocês tenham gostado. Como eu gostei de fazer, foi uma conversão bem divertida. E eu adoro modelo grande, eu acho que vai ficar bem bacana. E encontro vocês na pintura então. Obrigado pela presença, obrigado por ter parado para ver. E é isso aí. Até uma próxima. Valeu, gente!